Ricardo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Hoje eu que vou te entrevistar, hein? Olha, Pois é. responsabilidade. Você sabe que eu acho que você é de 6 anos que eu estou apresentando o programa, 5, 6 anos, você acha que é a segunda pessoa que me entrevista. Poxa! Agora eu não sei se eu tenho pouca coisa para contribuir numa entrevista, entendeu? Se o pessoal realmente não gosta de entrevistar quem entrevista, entendeu? Ah, mas eu acho que é a segunda opção. Porque é muito difícil, né? A gente entrevistar quem geralmente entrevista. Acho que não. Bem diferente. Não, mas tô à tua disposição. Se você quiser saber, estamos aqui para te responder. Então tá, então vamos começar, né? Vamos lá. Primeira perguntinha. Ricardo, conte-nos sobre você, sobre o seu interesse pela música latina, pela cultura latina. Como que surgiu essa vontade de trabalhar em prol da música? Eu sou descendente de espanhol, né? Então a minha mãe, a família da minha mãe é da Espanha, né? Veio para o Brasil por causa da guerra do Franco, né? Da guerra da ditadura espanhola, e vieram para o Brasil para tentar a vida aqui, né? Fugindo da guerra, né? Então, por ser de família espanhola, eu sempre curti a música, a cultura. Eu tenho uma tia, por exemplo, que está aqui há quase 50 anos e ainda não perdeu o sotaque espanhol, né? Porque a gente mantém essa raiz, né? Então a gente sempre em casa fala em espanhol, que é para não perder essa cultura, né? E pra você ter uma ideia, acho que 90% dos meus CDs, das minhas músicas, são em espanhol, né? Seja da Espanha ou de outros países hispânicos, né? Mas eu sempre tive isso muito dentro de mim. Eu sou mais espanhol que a minha mãe. E ela nasceu lá e eu nasci aqui. Falando um pouquinho do Ricardo profissional, eu comecei... Na verdade, a televisão sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? A televisão sempre me hipnotizou, né? E eu era moleque, você não vai lembrar porque você é novinha, tá? Mas existia um programa chamado Comando da Madrugada, do Goulart de Andrade, um jornalista Goulart de Andrade. Ele foi inclusive o que reinventou o jornalismo na televisão na época, né? Década de 70, década de 80, né? Eu assisti esse Comando da Madrugada na década de 80, no SBT. Era sempre sábado de madrugada. Eu assistia e falava assim, pô, um dia eu quero fazer um programa de televisão igual a esse, né? O universo dá muita volta nessa vida, né? E eu acabei, na época de faculdade, eu acabei fazendo estágio na produtora do Goulart de Andrade, né? Então, para mim foi assim um aprendizado lindo, né? Foi maravilhoso participar desse trabalho com ele. Na época ele já não estava mais no SBT, ele estava na extinta Manchete, né? Saindo da Manchete, indo para a Record, né? E foi lá que eu aprendi tudo. Foi lá que eu aprendi o que é televisão, o que é produtora, a fazer edição. Tinha uma pessoa lá, um amigo meu que chamava Marcelo Eduardo, ele era editor-chefe do Goulart, né? Ele me ensinou tudo que eu precisava saber sobre o que era uma televisão, né? E aí só que eu saí do Goulart, saí da produtora e um tempo eu fiquei afastado da televisão. Apesar de gostar muito, fiquei afastado da televisão. E voltei agora 6 anos atrás na UTV, né, que sustentava a SA, porque faltava alguma coisa dentro de mim, que era justamente trabalhar com televisão. Você ao lado da Viviane Milas, a linda Viviane, estão aqui de Comando Latino há 2 anos. E também estão no programa do Sustentável SA. E como surgiu essa parceria e que um programa tem a ver com o outro? Qual a relação dos dois? Bom, na verdade não tem ligação nenhuma. É um assunto totalmente diferente do outro, tá? Tirando o fato de ser os mesmos apresentadores, né? São assuntos totalmente diferentes um do outro, né? O que acontece é que quando eu comecei a trabalhar com a televisão de novo, era um tema que estava muito em foco, né? Sustentabilidade, né? E eu sabia muito sobre sustentabilidade, eu trabalhava com isso, então eu tinha todo tipo de conhecimento sobre sustentabilidade, e o tema sustentável de sustentabilidade é muito técnico, né?
Então aquela pessoa de casa, aquele espectador de casa, dificilmente entende o que é sustentabilidade e acaba não pratica, né? Porque não entende. Quando a pessoa não entende, ela não vai trabalhar em cima disso, né? Então, o que eu queria lá naquela época era trazer a sustentabilidade para dentro de casa das pessoas, né? De forma simples, de forma fácil, né? Então eu comecei com o Sustentável SA. E a Viviane, na época, ela começou a me ajudar no chat, porque na UTV era ao vivo, programa ao vivo, né? Então você tinha o chat, né, que interagia com o programa, só que era difícil você entrevistar uma pessoa no estúdio, olhar o chat, tá antenado com o tempo, é muito complicado você fazer sozinho. Então a Viviane me colaborava, pelo menos com o chat, né? Só que ela fala que não, mas na cara que ela adorou fazer, né? Ela fala que não, imagina, só estou ajudando e tal, mas o bichinho da televisão picou a Viviane e ela cada vez mais participava do programa, né? Quando veio o Comando Latino, ela falou que até que não vou participar a princípio, mas ela entrou pela primeira vez no Comando Latino quando a gente entrevistou o Manuel Carrasco, o espanhol que veio para cá, para o Brasil, fazer uma apresentação. Tava com o estúdio cheio de gente, de fãs do Manuel, enfim, tava com o empresário dele e a mesma coisa, né? Como é que eu vou fazer tudo ao mesmo tempo? Então ela começou a me ajudar, né? E a partir daí, também por ela ser descendente de espanhol, aí, bom, vou continuar, e pegou gosto e ficou até agora. E Ricardo, como que foi o processo de criação do Comando Latino? Tema sustentabilidade sempre me motivou, né? Eu tive uma ligação muito forte com a sustentabilidade. E sustentabilidade eu fiz o programa por 2 anos, o Sustentável SA eu fiz por 2 anos, né? Só que é um tema que, dependendo da forma como você aborda ele, é um tema muito pesado, né? Quando você termina um programa fazendo uma entrevista, por exemplo, com uma pessoa, um profissional da área, em que ele fala que o planeta vai acabar, não o planeta, mas a humanidade vai acabar porque nós estamos destruindo o planeta, a gente termina a entrevista muito, muito pesado, né? Muito cansado, né? Porque é um tema muito forte, né? E eu queria fazer algo novo, eu queria chegar e falar, não, eu quero uma alegria, né? Eu sempre, até mesmo com a Viviane, a gente sempre, até no Sustentável SA, fazia piada, brincava, então eu queria algo diferente, né? Mas o quê? Fazer o quê? Eu ia fazer coisas que eu entendesse, né? Não adiantava simplesmente fazer um programa por fazer. E aí surgiu a possibilidade de fazer o Comando Latino, que tem tudo a ver, é um mercado potencial, é um mercado forte, né? Muito pouco explorado no Brasil, e a ideia era justamente unir o útil ao agradável, fazer um programa novo, fazer um programa alegre, divertido, que eu ficasse feliz em fazer, e que tivesse um apelo comercial também, né? Porque a gente tem que fazer um programa que tenha patrocínio, que tenha algo que rentabilize isso, né? Então, todos nós que trabalhamos em prol da música latina no Brasil, sabemos o quanto é difícil, né, esse trabalho. Em todo esse tempo de Comando Latino, você já percebeu algumas mudanças em relação à situação do público brasileiro? E quais foram? Olha, Renice, se você falasse comigo há 20 dias atrás, eu te falaria que não, houve uma mudança forte, o Brasil está aprendendo a olhar para os seus vizinhos, para olhar para a sua própria cultura, porque o Brasil ele faz parte da cultura latina, né? Espanhol, português, grego, francês, faz parte do latino, né? Mas eu tô sentindo que não é bem assim, tá? Ou seja, o Brasil, quando ele gosta de um artista, ele realmente faz com que o artista estoure nas paradas de sucesso aqui no Brasil. Agora, quando ele não conhece, é muito difícil dele tentar experimentar algo novo, né? Eu te falo isso porque muitas vezes as gravadoras é as que têm o domínio de falar esse artista vai estourar, esse artista não vai estourar, né? E infelizmente no Brasil a gente sempre leva em consideração a cultura americana, né? O que eles gostam de fazer, o que eles gostam de escutar, e aí a gente vai meio que por osmose, né? Se eles gostarem amanhã de cultura japonesa, a gente passa a gostar também. Não que tenha alguma coisa contra a cultura japonesa, mas é só para te exemplificar
que nós seguimos muito o que o americano faz, né? E na verdade a gente tinha que olhar um pouco para o nosso umbigo, né? Porque a própria raiz brasileira a gente deixa de lado. A nossa cultura brasileira a gente deixa de lado em prol do americano, né? Enquanto a gente não quebrar isso, é óbvio, tem espaço para todo mundo. Mas enquanto a gente não quebrar que, olha, tem que ser americano, independente do que venha, a gente vai ter sérios problemas para poder fazer com que as músicas, como um todo, não adianta só Alejandro Sanz vir estourar com uma música, aí vem o Gypsy King estoura com outra, aí vem o Julio Iglesias estoura com outra, tem que ser geral, né? Você tem que olhar com outros olhos para a cultura latina e não simplesmente de vez em quando, entendeu? Que é o que acontece aqui no Brasil, numa novela, né? A Globo vai lá, coloca uma música em espanhol, aquela música faz sucesso, né? O SBT coloca uma novela mexicana com seus temas em espanhol e aí também faz um sucesso menor, mas faz sucesso. Então a gente tem que parar simplesmente de moda, a gente tem que olhar realmente para os países ao redor e ver que tem coisa muito boa para ser explorada, né? Com certeza, tem muita música boa, muita artista bacana. É verdade. E, infelizmente a gente acaba perdendo, né? É verdade, é isso mesmo. Perdendo a oportunidade de conhecê-los, porque o Brasil, como você mesmo disse, é americanizado, né? Tudo exatamente. Nos Estados Unidos é muito fácil fazer sucesso. Exatamente. E como que é a relação do programa, assim, de vocês com os fã-clubes? Não, foi total, né? O programa ele começou com um formato e aí através dos fã-clubes o Comando Latino ele se transformou geral, total, né? O nosso primeiro fã-clube que veio no Comando Latino, se eu não me engano, foi o do Bisbal, foi o Davi Bisbal, Bis Brasil. A partir daí a gente começou a receber muitos fãs-clubes, a gente começou a receber muitos pedidos de fãs, né, que estavam nesses fã-clubes. Então a gente começou a moldar o programa em cima desse trabalho dos fã-clubes, porque aqui no Brasil, como é difícil você entrar com a música latina, essa é a porta de entrada, são os fã-clubes, né?